A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira e todo domingo a partir da 1 da tarde posto aqui os vídeos das classes de adolescentes, jovens, juvenis e adultos para ajudar os professores, para ser um suporte aos professores, para contribuir e para interagir com todos vocês. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Se ainda não está, ative o sino de notificações e inscreva-se no canal. Clica no botãozinho vermelho aí. Comente, fale para nós de onde você nos assiste, mande para nós uma paz do Senhor aí do seu estado. Temos algumas novidades a partir de agora. Deixa eu ser rápido. Aqui tem um link do meu site, você conhece todo o meu ministério, meu Instagram, segue a gente lá, @Denis Pereira Oficial. Aqui também tem 2 links para você adquirir cursos de aperfeiçoamento. Um é o curso do Professor Inesquecível da EBD e o outro é o curso de Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse. Esses 2 cursos com certeza vão agregar muito conhecimento e valor ao ministério de ensino que Deus confiou à sua vida. E ao adquiri-los, você ajuda-nos também a mantermos esse trabalho no ar e continuarmos aqui sendo um suporte na preparação de suas aulas. Dê uma olhadinha, confira aí. Temos 5 grupos de WhatsApp, onde semanalmente nós comentamos e conversamos sobre as lições, por isso conheça o nosso trabalho, os links estão todos disponíveis aí na descrição. Pegue a sua revista e vamos juntos preparar a lição 5 da Escola Dominical. Lição 5, classe de adolescentes, a missão de Israel no plano de Deus. A leitura bíblica, o texto-chave, está em Gálatas 3:14. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, os gentios, não é? E para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. É isso aí, meus irmãos. Nós vamos então falar sobre a missão de Israel no plano de Deus. O que nós vamos descobrir? A missão que Deus entregou a Israel ao longo da história. Não foi fácil, mas tudo deu certo. E vamos ver também que Deus não rejeitou Israel. Foi Israel que rejeitou a Deus. É Israel que até hoje rejeita o Messias. Deus não rejeitou. O propósito, a promessa feita a Abraão continua de pé, não é? Muito bem. Tópico 1. O nascimento de uma nação. A renúncia. E aqui ele vai falar quando Abraão é chamado e deixa Ur dos caldeus. E aqui tem algumas informações, não é, que nós geralmente não encontramos, que é o seguinte. A cidade que Abraão vivia, chamava Ur. Ela era o centro de uma rica cultura que ostentava uma arquitetura monumental, enorme riqueza, moradias confortáveis e arte. Ou seja, Abraão não deixou qualquer lugar, não. Ele deixou um ambiente legal, ele deixou um ambiente interessante. E é interessante que Deus fala assim para ele, ó, vá, sai da tua terra, Gênesis 12, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão qual seria essa terra, Deus não disse para Abraão o que teria lá, Deus não prometeu, não disse para ele, olha, você vai para um lugar melhor do que o dos caldeus, não. Deus disse para ele, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Você ainda tem dúvidas? Por que Abraão é considerado o pai da fé? Como nós reagiríamos a uma proposta divina como essa? Sai da sua casa, da sua caminha, do lugar, do meio dos seus amigos, da sua família e vai. Vai para onde? Só vai. Depois eu mostro para você. O que eu preciso agora é que você sai da onde você está e comece a caminhar. Como você reagiria se Deus lhe dissesse isso? Não é?
Como que você reage quando você percebe que precisa tomar uma decisão que não é uma decisão comum? Então, Deus não vai pedir para você algo comum que todo mundo está fazendo, não é verdade? Agora, Ele é o nosso guia, Deus também não vai, nada que vem da parte de Deus vai nos colocar em perigo. É bom que se diga isso para os adolescentes. Abraão partiu renunciando sua origem, estabilidade, ele renunciou tudo, ele obedeceu. Eu ainda não encontrei em que momento que Abraão ele crê em Deus. Ao que tudo indica é nesse momento. Porque Ur dos Caldeus também era uma cidade, um território pagão. Então a minha pergunta seria: o que Deus viu em Abraão para fazer a ele tal proposta? Você pode responder aí nos comentários? Escreve aí nos comentários para nós. O que Deus viu em Abraão para fazer a ele tal proposta, para fazer a ele tal pedido? Será que é a partir desse pedido que Abraão se converte ao Senhor? Não sei. Muito bem. Então, foi uma grande decisão que Abraão teve. Promessa e obediência caminham juntos. Desobediência não combina com promessa, irmão. Gente desobediente que diz que está debaixo de promessa tem algo errado. Não. A promessa combina com obediência. Ok? A falta de obediência e de fidelidade podem levar pessoas que foram escolhidas por Deus a perderem as bênçãos de Deus. Então, Sansão era um escolhido de Deus? Claro que era, desde o ventre. Mas Sansão perdeu grandes bênçãos de Deus por causa da desobediência. Isso porque, mesmo diante das promessas e da bondade do Pai, alguns preferem seguir seus próprios instintos e emoções, ao invés de obedecerem à voz do Senhor. E como obedecer à voz do Senhor? Analisando tudo o que ouvimos por meio de sua palavra. Nada que Deus fala está em xeque com a sua palavra. Tá certo? Muito bem. Tópico 2. O estabelecimento de Israel. Egito, um lugar de multiplicação. O Senhor fez nascer a Isaac, filho de Abraão e Sara. Veja, e quando Isaac completou 60 anos de idade, sua esposa Rebeca gerou 2 filhos, Esaú e Jacó. Ao longo dos anos eles construíram suas famílias, mas foi Jacó quem herdou as promessas de Deus. Não é? O nome dele foi alterado de Jacó para Israel. Aí a gente volta no tempo, por volta de 130 anos de Jacó, ele vai morar no Egito. Quando há fome na terra, José já tinha ido na frente, era governador, reconhece seus irmãos e manda trazer o pai. Eles foram morar no Egito. Aí o que vai acontecer? Eles entram no Egito com um grupo composto por mais ou menos 70 pessoas, mas lá no Egito eles começam a ser muito bem tratados e começam a multiplicar, a ponto de um outro faraó que surge, que não conhece José. Ele começa a se sentir ameaçado e então ele começa a escravizar aquele povo, ele começa a subjugar aquele povo. A multiplicação foi muito grande, pois na época do Êxodo já existiam milhões de hebreus no Egito. Essa multidão de pessoas foi libertada da escravidão pelo poder de Deus. Enfim, Egito é um lugar de multiplicação. E é interessante que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Tá certo? Está escrito que o número de hebreus no deserto era como as estrelas do céu. Lá em Êxodo diz que eles saíram do Egito, eles eram ao todo 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças. Então, pode colocar aí uns 2 milhões de pessoas. Eles vão aqui caminhar no deserto. Nesse tempo aqui, o que está acontecendo? Eles deixam de ser uma grande família no Egito
e começam a ser encaminhados por Deus para o seu próprio território, não é? Para se tornar uma nação, ok? Até agora eles estão habitando no Egito. Agora Deus tira eles do Egito, porque a promessa de Deus não era que eles seriam escravos dentro de uma nação, mas que eles se tornariam uma nação poderosíssima. Tá? E se você estudar um pouco sobre Israel, você vai ver que Israel tem um território menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, e é uma nação poderosíssima quando o assunto são equipamentos militares e tecnologia de ponta, tá certo? Depois de 40 anos caminhando no deserto, eles chegaram à terra prometida, e aqui eles passam não mais a dormir em tendas, mas em casas, ok? E é desse território, é dessa nação que vai vir o Redentor. Então olha só que viagem. Deus pega um homem, é ele e a esposa, a mulher é estéril, Deus faz uma promessa para ele. Olha como que vale a pena obedecer ao Senhor. Olha o impacto que uma atitude de obediência pode ter, não apenas na minha vida, na sua vida, mas na vida de todos à nossa volta, no mundo. Hoje a nação de Israel, ela existe, é poderosíssima por causa da decisão de uma pessoa que decidiu obedecer ao Senhor, saiu de onde estava e começou a peregrinar, até que Deus, muitos séculos depois, Abraão já não está vivo aqui, mas aquilo que Deus prometeu não morre, a promessa não morre, a promessa fica de pé. A pessoa pode morrer, ok? Mas a promessa não morre. Desse ponto de vista, quem tem promessa não morre. Abraão morreu sem ver muita coisa do que Deus lhe prometeu, mas Abraão está vivo na nossa memória. Abraão jamais será esquecido. A história do mundo, não só do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista cultural, geográfico, não tem como ser contada se não incluir aí a história de Abraão. Muito bem, tópico 3, as bênçãos de Israel para o mundo. A primeira bênção é a aliança de Deus. Está escrito que Deus estabeleceu alianças com Israel. Alianças no Testamento são acordos baseados nas promessas de Deus. Foi para o povo de Israel que Deus se revelou. Também lhes deu a lei por Moisés, os 10 mandamentos. Em Israel, Deus levantou profetas que anunciavam sua vontade. Então, está muito claro que Deus é um Deus de aliança. Não tem como falarmos sobre fidelidade a Deus, sobre a aliança de Deus com o homem, sem falarmos sobre Israel. E é de Israel também que vem o Cristo. A linhagem hebraica, portanto, foi o fio condutor que trouxe uma grande luz ao mundo, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Assim Deus cumpriu o que prometeu a Abraão quando disse que, por intermédio da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Israel abençoou muitas nações, o mundo todo, mas a maior bênção que Israel gerou para o mundo foi o próprio Cristo, o Redentor, que, como já foi dito aqui, em tempo oportuno, eles serão atraídos novamente para Deus. Deus preservou Israel e continua preservando. É uma nação em território, em população muito pequena. E ao longo da história, Israel vem sendo, existem tentativas para destruir, mas nenhuma alcança êxito por causa da aliança que Deus fez. A pessoa pode morrer, a pessoa pode se esquecer, mas Deus não se esquece das suas promessas. É a grande lição que nós aprendemos com Israel. O tempo pode passar,
Mas Deus, quando lança a sua palavra, é como diz lá em Isaías 55, assim será a palavra que sai da minha boca. Assim como cai a nuvem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, fazem a brotar e dar semeador ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará naquilo para o qual eu a enviei. E Jeremias também diz, o Senhor diz na boca de Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Portanto, velar ali é manter-se acordado até que a palavra se cumpra, não é? É uma hipérbole, é um exagero de expressão. Deus está dizendo que não medirá esforços até que cada uma de suas promessas se cumpram. E nós, olhando para a história de Israel, nós percebemos que o nosso Deus é fiel e, portanto, nós podemos e devemos confiar no Senhor. Amém? Espero que tenham gostado de mais esta aula. Tenham uma excelente semana. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.